Hoje vamos iniciar o estudo de eletrodinâmica, que significa movimento ordenado de cargas. Até a aula anterior, no estudo de eletrostática, nós estudamos cargas em equilíbrio. O que significa isso? Essas cargas, apesar de estarem presentes num condutor, esse condutor está isolado, ele não está submetido a nenhuma diferença de potencial. E esse condutor, mesmo possuindo elétrons livres, o movimento dos elétrons no interior dele é um movimento caótico, é um movimento desordenado. Eles se movem de maneira aleatória em todas as direções e sentidos. Você não pode aproveitar esse movimento para praticamente nada. A única coisa que você pode fazer é estudar os efeitos dessas cargas presentes no condutor ao redor desse condutor ou mesmo no interior dele. Ao submetermos esse condutor a uma diferença de potencial U, os elétrons passam a se movimentar ordenadamente. Isso significa que todos vão ter movimento na mesma direção e no mesmo sentido para pontos de potencial positivo. Esse é o movimento real da corrente elétrica. Os elétrons vão procurar pontos de maior potencial. Os elétrons livres tendem a se deslocar no sentido da carga positiva devido ao fato de terem cargas negativas, lembrando que cargas de sinais opostos se atraem. Então, nós vamos ver esse movimento ordenado através do condutor, que é chamado de corrente elétrica. Os elétrons livres são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera a corrente elétrica, como nós já vimos anteriormente, por causa da diferença de potencial elétrico, que é chamada de DDP ou tensão elétrica, que é estabelecida entre as pontas do condutor. A DDP é estabelecida no condutor a partir de um campo elétrico que atravessa o material. Esse campo vai gerar diferentes níveis de energia potencial elétrica, criando, portanto, a tensão necessária para gerar o movimento das cargas elétricas. A corrente elétrica, então, é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor. Como nós vimos, a corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, como os elétrons. Cuidado com isso, a gente tem outros tipos de corrente, corrente iônica, corrente eletrônica. Aqui nós vamos estudar apenas o movimento dos elétrons através do condutor. São diferentes materiais que são capazes de conduzir esses elétrons em razão da aplicação de uma diferença de potencial. Ela é a grandeza que nos permite saber qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor em cada segundo. Ela é calculada desta maneira, dividindo a quantidade de carga pelo intervalo de tempo que essa carga levou para atravessar uma determinada seção transversal de um condutor. A unidade no sistema internacional é o ampere. Da relação aqui, nós temos que I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere, que é a quantidade de carga elétrica medida em Coulomb, e ΔT é o intervalo de tempo que essa quantidade de carga demorou para atravessar a seção do condutor. Agora, vamos ser sinceros, dificilmente vocês vão usar essa fórmula para determinar a corrente elétrica. Existem outras maneiras de você calcular essa corrente elétrica sem necessariamente ficar calculando quantos elétrons passaram na seção do condutor, quanto tempo eles levaram, multiplicar essa quantidade de elétrons pela carga elementar de cada um. É humanamente impossível. Então, essa maneira de calcular a carga elétrica é uma relação real que existe, mas que só pode ser determinada através de um aparelho qualquer, de um dispositivo qualquer. Nós não seríamos capazes de contar quantos elétrons passaram numa seção transversal de um condutor. Então, vamos utilizar outras relações que são feitas entre corrente, entre DDP ou voltagem, entre resistência de material para poder determinar esse valor de corrente elétrica. As fórmulas que foram mostradas até agora, elas são úteis para a resolução da maior parte dos exercícios que envolvem a corrente elétrica.
Entretanto, não é útil para os casos em que a corrente é variável. Nesses casos, é comum a gente utilizar o gráfico da corrente em função do tempo. A área desse gráfico é igual à quantidade de carga que atravessa o condutor. Então, o gráfico mostrado aqui ao lado apresenta um módulo de uma corrente elétrica variável em função do tempo. Perceba que o módulo dessa corrente elétrica é decrescente no decorrer do tempo. Nesses casos, é bastante útil a gente usar essa área do gráfico para calcular a quantidade de carga. Quais são os tipos de corrente elétrica? Nós temos dois tipos de corrente, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela onde os elétrons se movimentam num único sentido, ou seja, eles sempre vão percorrer o condutor procurando pontos de maior potencial, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece no mesmo sentido. Isso não significa, no entanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois na realidade o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. E isso é resultado das diversas colisões sofridas pelos elétrons com a rede cristalina dos condutores, enquanto eles são arrastados pela ação do campo elétrico externo. Ou seja, traduzindo, a gente chama de corrente contínua quando a maioria das cargas elétricas que estão presentes no condutor se movem no mesmo sentido, o que não significa que todos os elétrons estejam se movendo ordenadamente, porque o que acontece realmente é um movimento caótico e lento, como a gente viu lá no início. E esse movimento caótico e lento é resultado das várias colisões sofridas dos elétrons com a rede dos condutores. A corrente elétrica oriunda das pilhas e baterias é do tipo contínua. Já na corrente alternada, a gente tem o movimento dos elétrons, ora num sentido, ora em outro, devido a uma mudança na polaridade do potencial. O que significa isso? Em intervalos de tempos iguais, é trocado o potencial positivo, ora está numa ponta do condutor, ora está na outra. Isso faz com que o movimento dos elétrons seja invertido em intervalos de tempos iguais. No Brasil, por exemplo, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Isso significa que em um segundo esse sentido de movimento é alternado 60 vezes, ok? Por que isso é feito? Porque quando você tem um movimento num único sentido, acontece muita perda de energia em razão do efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, o calor gerado pelo atrito do movimento de elétrons através do condutor faz com que haja uma perda de energia elétrica. A corrente que chega às tomadas das residências, das empresas, é alternada. Essa transmissão de energia elétrica é feita por meio de corrente alternada, porque dessa maneira ocorre muito menos perda de força do sinal. Caso a transmissão de energia fosse via corrente contínua, a perda da força seria grande, o que dificultaria a capacidade de transmissão de energia elétrica através de um condutor. O sentido da corrente elétrica. Nós vimos lá no início do estudo de corrente elétrica que existe um sentido real do movimento de elétrons, mas por razões puramente aleatórias, arbitrárias, lá atrás, quando começaram a estudar o movimento dos elétrons, eles criaram um sentido convencional, que é como se as cargas positivas, ou seja, como se os prótons tivessem condições de se movimentarem através do condutor. Ok? Então, são razões puramente arbitrárias. Ninguém sabe por que chegaram a essa conclusão. Então, o sentido usado no estudo do circuito não é o sentido real do movimento de elétrons, é o sentido convencional. E isso é extremamente importante quando formos estudar magnetismo lá na frente. Então, entendam, o sentido usado
no estudo de um circuito é o sentido convencional, não é o sentido do movimento de cargas negativas, é o sentido do movimento de cargas positivas. Os efeitos da corrente elétrica. Essa é uma parte importante desse estudo de corrente elétrica, porque eu já falei para vocês que vamos usar para cálculo de corrente elétrica uma relação entre DDP e resistência que torna mais fácil esse cálculo. Então, o que é importante nesse estudo de corrente elétrica é exatamente esses efeitos, como que ela surge e os efeitos que ela provoca. A corrente elétrica é capaz de produzir diversos efeitos quando conduzida através dos corpos. Vamos analisar alguns deles. Os efeitos térmicos, que nós já vimos no slide anterior, é o calor produzido pela corrente elétrica ao atravessar um condutor. Esse calor é devido ao atrito, às colisões que acontecem entre os elétrons e a rede do condutor. Quando a corrente elétrica atravessa algum meio que apresente uma resistência elétrica, as colisões entre os elétrons e os átomos do condutor fazem com que ocorra um grande aquecimento. Um exemplo que a gente pode ter do efeito térmico é o chuveiro, o secador de cabelo, o ferro de passar roupa. Nesses dispositivos, a gente usa exatamente esse efeito térmico para obter uma transformação da energia elétrica em energia térmica. Efeitos químicos. Algumas reações químicas podem ser induzidas ou até mesmo catalisadas, potencializadas, quando ocorrem na presença de correntes elétricas. Um exemplo é a eletrólise. Efeitos magnéticos. Esse é importante. A passagem de corrente elétrica em condutores faz com que um campo magnético surja ao redor do condutor. Um exemplo é a campainha. Quando o condutor presente lá na campainha é percorrido por corrente elétrica, gera um campo magnético que vai atrair o badalo da campainha. Vamos estudar isso depois em magnetismo. Efeitos fisiológicos. Quando a corrente elétrica passa através dos seres vivos, seus músculos podem sofrer contrações fortes. Alguns valores de corrente elétrica são potencialmente fatais. Vamos ver isso daqui a pouco. Efeitos luminosos. A corrente elétrica pode gerar luz ao atravessar certos tipos de gases ionizados, como aqueles que são empregados nas lâmpadas fluorescentes ou ainda nas lâmpadas de mercúrio. Entre os efeitos citados acima, o mais importante é o efeito fisiológico da corrente elétrica. Por quê? Porque eles podem ser bastante severos nos seres humanos. Agora nós vamos ver aqui uma tabela com alguns valores de corrente em ampere e o possível efeito fisiológico gerado por ela quando atravessa o corpo humano. De 0,001 a 0,01, a gente sente pequenos formigamentos. É só um choquinho pequeno. De 0,01 a 0,1, contrações musculares, aí já são mais fortes, dor, dificuldade para respirar e parada cardíaca. Não necessariamente que vá acontecer a parada cardíaca. Lembrem-se de uma coisa muito importante: a parada cardíaca vai acontecer se a corrente elétrica passar na linha do coração. Se ela não passar na linha do coração, provavelmente essa parada não vai acontecer. A fibrilação ventricular para uma corrente de 0,1 a 0,2. O que é essa fibrilação? Essa fibrilação é uma perda de ritmo na contração e descontração dos músculos do coração, ok? Porque existe um ritmo para isso. Então, quando a corrente elétrica atravessa a linha do coração, pode acontecer uma fibrilação ventricular. De 0,2 a 1, parada cardíaca e parada cardiorrespiratória, desde que passe na linha do coração. De 1 a 10, queimaduras graves, parada cardíaca e possivelmente morte. Olha bem, possivelmente morte. Por quê? A morte vai acontecer desde que haja comprometimento de algum órgão vital. Queimaduras graves é mais
comum de acontecer, porque em qualquer lugar que a corrente elétrica passe através do corpo, ela vai provocar uma transformação da energia elétrica em energia térmica e isso vai provocar queimadura de dentro para fora. Agora, se ela passar na linha do coração, provavelmente pode acontecer uma parada cardíaca, a partir de 0,1 que a gente viu aqui, né? Ok? Condutores. Os melhores condutores elétricos, ou seja, os melhores condutores para conduzir a corrente elétrica são os metais. Por outro lado, os materiais que dificultam a movimentação dos elétrons são chamados de isolantes, como a gente já viu lá no início, no estudo de eletrostática. Alguns exemplos de isolantes são madeira, plástico, papel, vidro, porcelana. E os condutores normalmente usados para a passagem de corrente elétrica são os metais. Nós temos 3 tipos de condutores: sólidos, caracterizado pelo movimento de elétrons livres; líquido, pelo movimento de cargas positivas e negativas, aí nesse caso a gente já não estuda muito na física, é mais na química; e gasosos, movimentos de cátions e ânions. E esses dois aqui nós vamos estudar mais na química, tá? Não na física. Eu espero que vocês tenham entendido essa abordagem a respeito de corrente elétrica. É lógico que o cálculo de corrente elétrica vai ser mais importante a partir da próxima aula, que a gente vai iniciar o estudo de resistores e de pequenos circuitos. Aí nós vamos aprender a calcular a corrente elétrica utilizando outras grandezas que não a quantidade de carga e o intervalo de tempo, como eu disse para vocês anteriormente. Continuidade da corrente elétrica. Para condutores sem dissipação, a intensidade da corrente elétrica é sempre igual. Isso significa que, se não há perda de energia, a corrente elétrica terá sempre o mesmo valor, independente da seção transversal do condutor. Essa propriedade é chamada de continuidade da corrente elétrica. Isso significa que, se houver opções de caminho em um condutor, como por exemplo uma bifurcação, vamos ver aqui na figura, a gente tem um condutor isolado aqui, depois esse condutor se divide em 3. O que vai acontecer? A corrente anterior será igual à soma das correntes em cada um desses caminhos. Ou seja, quando a corrente chega nesse ponto aqui, que é chamado de nó, ela vai se dividir em 3 partes para poder atravessar cada um dos caminhos que foram apresentados a ela. Isso vai ser importante lá na frente no estudo de circuitos, a gente saber que, se acontece aqui uma bifurcação, essa corrente será dividida através desses caminhos apresentados. Então, o valor de cada corrente individual nesse caminho será mudado, não será o mesmo da corrente anterior. Eu espero que vocês tenham entendido. A partir da próxima aula, nós já vamos ter um contato maior com a corrente elétrica e outras grandezas que nos permitem calcular essa corrente, tá? E, além disso, o sentido de que essa corrente vai percorrer um circuito em razão da resistência, em razão do tipo de circuito, da forma como ele foi arranjado. Tudo isso nós vamos ver a partir da próxima aula.